falando a respeito dessa questão da maternidade, né? De como é desafiador conciliar esses diversos papéis aí. E o quanto que eu tenho ouvido bastante no consultório e também aqui pelo direct, algumas mães chegando e falando de como é desafiador conciliar tudo isso e como que às vezes vem muito uma culpa, né? No sentido de, nossa, eu vou largar, não vou largar. Então, assim, quando é possível, as mães conseguem, né, assim, conciliar, largar, abandonar uma carreira, fazer uma transição de carreira ou apenas se dedicar aos cuidados dos filhos, mas a gente sabe que nem sempre essa é a realidade das pessoas, né? Então, a gente precisa ir aí conciliando tudo isso, e eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Vamos dizer assim. Verdade. Bem desafiador. Então, e pra gente começar, mulher, começa se apresentando, me fala aí pro pessoal quem é você, de onde você é. Tá em casa. Então, me apresentar aqui para todo mundo. Eu me chamo Flávia, sou de Araguaína, Tocantins. Para quem não conhece, fica bem no interior do estado. E estou empreendendo já tem uns 4 anos. Já trabalhava com moda há um tempo. E aí resolvi abrir meu negócio justamente depois do Bernardo. Depois que o Bernardo nasceu, eu resolvi abrir o meu negócio em casa ainda. E para facilitar, para ficar mais próximo, mesmo que a gente ainda não tinha o diagnóstico, mas por ser uma outra criança, porque eu já tinha uma, eu falei, então vai ficar mais fácil agora eu já cuidar dos dois e ficar em casa. Então, ficar em casa com a loja montada, o showroom montado dentro de casa, e aí foi para facilitar. Eu acabei levando a loja para dentro de casa. Só que aí, depois do diagnóstico do Bernardo, aí eu senti a necessidade de sair do ambiente de casa porque eu não estava conseguindo trabalhar. Aí eu saí do ambiente de casa para facilitar o meu trabalho, porque ele não me deixava de forma alguma atender as clientes. Eu comecei a perder as clientes, inclusive, porque eu tinha que fazer tudo com ele no braço. Entendi. Só para o pessoal entender, assim, o Bernardo é o caçula, você já tinha O Bernardo é o caçula, eu já tinha uma mocinha de 10 anos quando o Bernardo nasceu. Tá. Você tem 2, né? Então, Tenho 2. Tá. Aí eu já tinha a Alice é a mais velha. Tá. E o diagnóstico dele veio com qual idade? Ele tava com 2 anos, 2 anos e alguns meses, sabe? Tá. Foi bem, assim, foi bem novinho ainda, né? Mas eu já percebi algumas características ainda com 1 ano. Porém, eu não tinha conhecimento sobre o assunto. Eu ouvia falar de autismo, mas eu ainda não tinha conhecimento. Eu não sabia como é que era. Na verdade, a gente que não conhece, quando a gente não conhece, a gente já imagina aquela criança que se sacode o tempo todo, essas características mais fáceis de perceber, né? Sim. E aí o meu era tranquilão, ele se comunicava bem da forma dele, só que ele não falava, né? Mas a gente conseguia entender tudo que ele queria, ele sorria, ele tinha contato visual. Depois de 1 ano ele foi perdendo isso. Entendi. Aí quando ele foi perdendo isso, a gente foi percebendo que as outras crianças da idade dele eram mais desenvolvidas, falavam, brincavam, batiam palminhas e faziam mais coisas engraçadas e ele não. Aí eu comecei a procurar profissionais para ter um diagnóstico e comecei a estudar sobre, né? Comecei a ler alguns livros, comecei a pesquisar no YouTube, que o primeiro que a gente faz é pesquisar no YouTube. Claro. E aí vi relato de mães, vi vários relatos de mães. E aí eu falei, pode ser que meu filho seja autista. E aí comecei a procurar, levei para a escola. E vocês não têm ninguém na família até então? Não tinha? Não conhecia ninguém? Até a gente ter uma criança, assim, por exemplo, a gente imagina que não tem ninguém, né? Mas hoje a gente já percebe que pode sim ter alguém. Só que a gente, tipo assim, depois de adultos, é mais difícil você levar essas pessoas aos profissionais, né? Então a gente já olha com outro olhar, agora que a gente começa a entender mais sobre o assunto. A gente já tem um outro olhar para algumas pessoas, mas assim, não tem diagnóstico de nenhum outro, não. O Bernardo foi o primeiro. Tá, entendi.
Entendi. E aí, e na sua cidade tem acesso? Como é que é, assim, as terapias, o tratamento? Como é que foi isso? Então, aqui, até a gente conhecer alguns profissionais, a gente passa por alguns problemas, né? Algumas dificuldades. Eu não conhecia nenhum profissional, de Tá. forma alguma. Foi indicação de uma psicóloga que eu já conhecia, então a primeira pessoa que eu pensei de levar nela, levei. Uhum. E aí ela percebeu, realmente o Bernardo tem algumas características, e aí me encaminhou para uma psiquiatra. Da psiquiatra eu já saí com o laudo, porque era, para quem conhece, era bem perceptível mesmo, né? O caso dele. E aí eu já saí de lá com o diagnóstico. E aí o problema é, você sai com o diagnóstico e o psiquiatra já passa, olha, você vai precisar de terapeuta ocupacional, de psicopedagoga, você vai precisar de fono, você vai precisar de psicólogo, e a gente vai assim, sem ter nortes para nenhum desses profissionais, né? E como a cidade aqui é pequena, não tem muita opção de profissionais. E até a gente conhecer realmente aqueles melhores profissionais, a gente perde tempo um pouquinho, sabe? Sim, sim, sim. Claro. E hoje ele tá na escolinha? Como é que tá? Como é que é a Hoje rotina ele dele? está na escola, como aqui no estado e no município, as crianças menores, o maternal, no caso, Uhum. continuam indo para a escola, então ele está indo para a escola, a gente optou realmente por deixar justamente para melhorar a socialização, para ver mais a evolução dele, né? Mas as Tá. terapias ele continuou esse período todo de pandemia. A gente optou por Uhum. continuar também, o máximo que a gente pôde, a gente não perdeu tempo também. Tá, E entendi. aí, para melhorar, né, a gente deixou na escola, sim, e tá melhorando Uhum. bastante. E ele tá com quantos anos agora, Flavinha? Mês que vem ele faz 4 anos. 4. Tá, entendi. Isso. E a gente sabe, né? Você que estuda bastante deve saber que a principal momento, né? Tratamento é sempre importante, obviamente. Mas assim, a fase, né, que é mais importante é a primeira infância, É né? a primeira Que é a infância. fase que o Bernardo está, né? Até os 5 anos, Isso. mais ou menos assim, que a gente Isso. precisa realmente investir em intervenções de qualidades, em abordagens consistentes, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente lê e o que os estudos dizem, né? Assim, da importância de quanto mais Sim. cedo, E a melhor o gente diagnóstico, realmente né? optou por colocar o quanto antes e intensificar essas terapias, assim, da forma que a gente consegue, para Uhum. realmente ter um resultado melhor. Tá, entendi. E temos Claro. conseguido fazer isso. Que bom, que bom. Gente, vocês estão gostando daqui do nosso bate-papo? Aperta o coração se vocês estão gostando. E eu vou pedir para você que está gostando, a gente está só começando o papo, encaminha, clica aqui na setinha e encaminha para alguém que você acha que pode se beneficiar do que a gente está conversando aqui, para uma mãe que tenha algum filho com deficiência ou não, mas encaminha, tá certo? Porque eu acho que assim pode ajudar muitas pessoas, né? O que a gente vai conversar aqui, o que a Flávia vai contar da história dela, da trajetória dela, pode ajudar e pode ser inspiração para alguma mãe que esteja aí precisando, tá certo? E aí, ô Flávia, me conta uma coisa. Você estava falando que logo no comecinho, antes do Bernardo nascer, você já trabalhava com isso, né? Já tinha essa, como é que Sim. fala? Você já se dedicava à roupa, à venda de roupas em casa, né? Isso, eu já trabalhava com moda, já trabalho há mais de 10 anos, né? Já tá assim no gosto, um gosto peculiar mesmo de trabalhar com moda. E quando o Bernardo chegou, eu falei, tá na hora de montar meu negócio e começar a trabalhar mesmo para mim, que a gente para facilitar, na verdade a gente vai começando pensando, vai facilitar, eu vou trabalhar menos, aquela coisa. E depois a gente vai vendo que a gente precisa trabalhar mais. Aham, aham, aham. Certo. E aí, hoje, como é que é a sua. Como é que você fez isso? Assim, você tem uma rede de apoio? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Conciliar tudo isso, casa, né? Os diversos papéis aí, tipo, cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, ser esposa, ser empresária, né? Como é que é tudo? Como é que você vai administrando? Você tem uma rede de apoio? Como é que é?
Na verdade, não. Somos praticamente sozinhos em relação a isso, né? Eu, meu marido e minha filha, somos praticamente sozinhos. Não temos rede de apoio, não temos. Na verdade, foi bem desafiador desde o início, justamente por essas dificuldades. Não tem nenhuma avó para ajudar, para ficar de olho. A única pessoa que tem, assim, que mais nos ajuda é a minha filha mais velha. Então, quando a gente contrata alguma babá, tem a minha filha que já tem 14 anos hoje. Então, assim, é mais fácil para tudo ela conversar com a gente, dizer como é que tá. E ela ajuda muito também no cuidado, porque é uma criança diferente, né? Sim. E assim, tem muitas mães que ficam com medo de trabalhar. Por quê? Porque é uma criança que não fala, que não vai saber. Na maioria dos casos, né? Tem muita criança que fala. O meu, por exemplo, ele é autista severo, ele não fala nada ainda. Ele fala algumas coisas, mas é muito difícil. Então, assim, a gente sabe que uma criança que não fala, ela não vai contar se alguém bater. Ela não vai contar se alguém fizer qualquer coisa de ruim com ela. Então, a gente começamos muito com essa preocupação e a gente continua com isso, né? Porque é realmente muito delicado, é uma criança diferente. Então, só tem a minha filha aqui, quando a gente contrata a babá, ela conta o que acontece, como é que tá sendo a rotina e só. Somos só nós, assim. Caramba, Flávia, olha, eu já admirava a sua história. Com esse relato agora, eu tô admirando, assim... o dobro, porque realmente é o que você fala, não é fácil, né? Assim, não é fácil. Que escuto relatos diários de famílias, né? No consultório, aqui no direct, tipo assim, a gente sabe o quão desafiador é mesmo, né? E assim, eu acho que eu queria te perguntar agora, assim, de que forma que vocês conseguem organizar tudo isso e o que te motiva, sabe? Na verdade, uma das coisas que mais me motiva atualmente é ele. A trabalhar, continuar, tudo. Eu coloco muito assim, são os dois, né? Os dois filhos. Porque quando a gente tem filhos, a gente primeiro pensa neles, né? Então, assim, uma das questões que mais me faz continuar, que realmente me dá essa motivação, é para manter algumas coisas que quando a gente é empresária, algumas coisas melhoram. Tipo, eu consigo agora pagar um plano de saúde, então ele tem o plano de saúde. Logo, acredito que a gente consegue a cobertura 100% do plano de saúde para todas essas terapias. Para quem não sabe, as terapias custam um valor muito alto quando a gente junta tudo. É um custo muito alto. Então, assim, manter todas as terapias em dias é muito difícil para quem faz tudo particular. É muito difícil. Então, a gente consegue, no CNPJ, a gente consegue um plano empresarial bacana, que compensa a gente estar pagando e conseguir reembolso. Se não conseguir o reembolso, mas a gente já consegue judicial a cobertura 100%. E a gente sabe que é para o resto da vida, quando consegue judicial também, né? Então, assim, é uma das vantagens que a gente tem por ser empresária, tem essas facilidades, né, que nos ajudam demais. Que legal. Você sabe que isso é novo para mim? Tendo há muito tempo, mas assim, é muito novo saber desse viés, né? Assim, realmente, você ser pessoa jurídica, na verdade, que é o fato de ter uma empresa, né, um CNPJ, o tanto que isso pode abrir portas, né? No Exatamente. Sentido de facilitar, na verdade, conseguir bons profissionais, porque é o que você falou, realmente, né? Existem profissionais e profissionais, e assim, os profissionais que são, né, que têm um currículo melhor, né, que estão no particular, exatamente, realmente cobram pelas atualizações que são constantes, né? A gente sabe que o espectro autista é uma condição que está em constante evolução e em constante estudo, né? Então, sim. É necessário essa atualização constante, né? Não dá para o profissional fazer um curso e achar que já está apto a atender crianças, adolescentes ou adultos que estão no espectro autista. Então, realmente, isso que você está dizendo é uma realidade, né? Que muitas famílias, infelizmente, não têm acesso, né? Não têm acesso de informação e não têm acesso também nessa coisa de disponibilidade, de recurso emocional, muitas vezes, para dar conta e correr atrás, igual você está falando, né? Sim. O quanto que
é isso, vocês se organizam, não tem família, é você, o seu esposo, sua filha mais velha, para cuidar aí de tudo. Só que, no fim das contas, pelo que você está me dizendo, tudo dá aqui pra certo. Gente, dá certo e vale a pena, né? Que os avanços aí do Bernardo estão sendo visíveis, né? Sim, sim. A gente percebe, é bem lento, mas a gente percebe, por o grau ser severo, né? Uhum. Eu acredito que tem sim, você que vai saber me responder melhor, mas eu acredito que tem sim uma lentidão um pouco mais do que qualquer outra criança moderado, leve, e eu acredito que tem mais essa demora, né? Mas assim, a gente tem percebido realmente evoluções assim que a gente pensa, nossa, eu imaginava que não ia chegar a isso, porque assim que a gente tem o diagnóstico é muito complicado, né? A gente sofre muito, a gente passa por um período de luto que só a gente sabe. Só a família que realmente está ali dentro de casa, quem realmente sabe as dores que nós passamos é eu, meu esposo e minha filha. Ninguém mais consegue visualizar tudo isso. As pessoas olham para a gente, tá sorrindo, tá feliz, tá tudo certo. Mas a gente sabe que no início foi muito difícil, né? Uhum. Mas a gente tem superado, tá tudo certo, a gente vê evolução, é muito prazeroso. Eu fico muito feliz, fico apaixonada nos profissionais que atendem meu filho, quando eu vejo, quando me mandam foto, que todas elas mandam foto para mim no finalzinho do dia, até à noite, às vezes eu recebo fotos ou vídeo do que ele faz nas terapias, e eu fico assim muito maravilhada de ver os resultados, sabe? Meu alarme vai disparar, eu vou aqui rapidinho só. Tá bom, vai lá. Vai lá. Eu acho que vai respondendo que a Flávia. Vou esperar ela voltar para responder. Enquanto isso, eu vou ler o que vocês comentaram, tá bom? Soberana falou, Soberana Fecha. O meu sobrinho é autista moderado e está com 4 anos e ainda não fala, está começando a dizer o A. Então, gente, exatamente. Eu acho que assim, apesar da gente ter bons profissionais atendendo, uma equipe super gabaritada atendendo, nós não podemos esquecer que cada criança, né? E para isso realmente é real, tem o seu tempo, né? Assim, o importante é o estímulo constante, né? Os pais também seguindo as orientações que são oferecidas pelos profissionais. E eu acredito que algo que ajuda muito, pelo que eu tenho observado na minha prática clínica, é a família como um todo, não só os pais, os cuidadores, pessoas que convivem com as crianças, darem uma segurada na ansiedade. Do tipo, nossa, mas quando é que vai? Quando é que vai? Será que vai falar? Ai, será que é agora? Ai, será que vai comer sozinho? Será que vai conseguir dar o nó no cadarço? Será que vai conseguir se vestir sozinho? Ai, será que... Então, assim, eu acho que é legal a gente conseguir ter algumas expectativas. Mas também é muito importante, principalmente para a criança, que a gente segure essa ansiedade. Porque, de uma certa forma, isso acaba, sabe, esbarrando, assim, como é que eu posso falar? Eles acabam percebendo essa ansiedade Sim, nossa, sabe? Eles percebem a nossa angústia. Isso, e vem como, às vezes, como uma cobrança e acaba deixando eles também, assim, um pouco mais desmotivados até, porque sabem que frustra de uma certa forma, né? E quando você fala do luto, Flávia, é muito isso, assim, né? A gente, eu vejo isso diariamente, as famílias falando que, poxa, eu idealizava um filho, eu vou ter que reprogramar tudo isso, né? O filho é o mesmo, mas assim, tudo que eu havia idealizado, tudo que eu havia planejado mesmo para fazer, talvez tenha que sofrer algumas adaptações, algumas acomodações sensoriais e tá tudo bem, né? Não tem certo e errado, mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa ter também uma certa flexibilidade, né? E por isso que a família precisa também ser orientada, né? O tanto que os pais também precisam estar em acompanhamento, né? Seja uma orientação parental, né? Ou abordagens de psicoeducação com os profissionais, né? Ou, de fato, a própria psicoterapia, né? Mas é essencial que as pessoas, que vocês estejam, porque tem muitos estudos que dizem, você é uma pessoa que lê, que estuda bastante, que sabe, né? O quanto que
famílias que possuem crianças que estão no espectro ou uma família que possui, que apresenta algum membro com transtorno mental, o índice, né, de sobrecarga, né, tem muitos estudos que falam disso, é muito grande, é enorme, né? A sobrecarga do cuidador, né? Assim, então são famílias que possuem conflitos maiores, com uma tendência a desentendimentos, né? Quando não tem uma rede organizada, uma rede colaborativa, como você estava citando. Isso acontece, né? Assim, então, exige, eu acho que assim, constantemente, de todo mundo rever os papéis a todo momento. Sim. Né? Eu acho que... E você está dizendo isso de uma forma maravilhosa hoje aqui pra gente, né? Assim, o quanto depois de superar essas primeiras dificuldades, a gente consegue falar. Eu passei muito tempo que eu não conseguia falar sobre o assunto. Quando alguém me perguntava, aquilo me doía, sabe? Me cortava. Hoje eu já consigo falar. Acho que é porque realmente a gente já superou esse primeiro momento que a gente sentia muita angústia, muita dor. Eu só consegui sair de casa realmente para viajar, para ver parentes, para conversar, depois que eu passei por toda essa situação de luto e passou. Aí é que eu consigo, mas no primeiro momento a gente não consegue. E eu diria que para mim foi muito bom eu evitar, para não ouvir muita coisa, né? Sim, sim. É legal isso que você está falando, né? Assim, o quão importante também é a gente respeitar o nosso tempo, né? Assim Sim. como eles também têm o tempo deles, né? De desenvolver, né? De alcançar alguns marcos aí no desenvolvimento. É importante os pais também, né? Respeitarem isso, né? Eu acho que é um ato de cuidado, né? Aceitar esse momento mais vulnerável, vamos dizer assim, né? De que Sim. as coisas... que você está aí processando, elaborando toda essa avalanche de informações que chega, né? Assim, receber o diagnóstico, ir atrás de terapia, é isso, assim, vai via convênio, vai via judicial, né? Ai, mas não deu certo com tal profissional, vamos para outro, né? Assim, não tem muito com quem contar, são só vocês. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? É uma barra pesada, viu? O início foi, assim, uma barra pesada pra gente, realmente. Porque a gente começar do zero, sem ter noção de nada, a gente fica, meu Deus, que profissionais. Eu nunca ouvi falar em profissionais, assim, dessa área. Não sei. E muitas pessoas evitam indicar também, né? Tem isso. Então, porque é muito delicado, né? Você indicar o trabalho, né, de alguém, assim, é muito complicado. Eu também, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho bastante receio, assim, quando quando alguém me pede uma recomendação, assim, porque é isso que serve às vezes. A família tá tão delicada, a família tá tão assim, e aí tem que ser um profissional com bastante manejo, com muito tato, né? Para conseguir acolher em alguns momentos essa família também. Por isso que eu falo, às vezes o que deu certo para uma família pode não dar para outra, né? Sim. Às vezes, porque é isso, somos pessoas, somos humanos, e às vezes o profissional se afeiçoa mais com determinado caso do que com outro. E a própria criança também, né? A própria criança. O meu filho ele já passou por algumas AT que sempre ficam em casa, né? Todos os dias, 2 horas. Tem uma AT que acompanha em casa. Então, assim, tem algumas que ele logo de cara já pega na mãozinha, leva para o quarto dele, vai tudo tranquilo. Não quer sair quando finaliza a terapia. Já tem outros que ele faz uma birra para entrar, não quer entrar, não entra no quarto, se joga no chão, não quer de jeito nenhum. Aí eu já comecei a entender que ele não gostou de tal pessoa. Pronto, não adianta a gente tentar que ele não gostou, ele não se identificou, ele não consegue fazer nada na terapia, não gosta, não adianta. E tem outra que ele já gosta, apaixonado. Pega na mãozinha na hora que vê, leva pro quarto e fica a terapia toda sentado. Tudo que ela manda ele fazer, ele faz, tudo certinho. Coisa mais linda. Mas quando não se identifica, não funciona. E é legal você dizer isso, né? Porque apesar dele não ter ainda, né, uma linguagem desenvolvida, ele consegue sim se comunicar, né? Sim, não ele se comunica.
da forma dele, mas ele se Sim, comunica. né? E eu acho que é isso que eu tava falando às vezes, quando as pessoas, as famílias ficam muito, ai, mas não fala, ai, mas não sei o quê. Gente, presta atenção, observa seu filho, observa a criança, observa o comportamento do adolescente, observa, eles estão o tempo inteiro comunicando, né? O comportamento é uma forma de se comunicar, seja ele um comportamento mais introspectivo ou mais disruptivo, né? Enfim, mas tem ali algo, né? Assim, a gente Sim. precisa ser um pouco, eu falo, né? Despertar um pouco internamente esse quê investigativo, né? Quase que um detetive. Você tem que ir ali nas nuances, nos pequenos gestos mesmo, mas você consegue captar, né? Algo ali que está acontecendo, né? E só com a convivência mesmo e a gente realmente ter esse olhar. Eu falo sempre, às vezes eu brinco com meu marido, às vezes minha filha, eu digo, gente, meu filho precisa mesmo da mamãe estar do lado, porque às vezes tem uma coisa que só eu consigo entender. O pai, a irmã, às vezes não consegue, qualquer outra pessoa não consegue, mas na hora que eu vejo, eu percebo, ele quer isso. Porque a gente já tem esse olhar, o tempo que a gente está o tempo todo assim por perto, por mais que eu passe o dia longe, mas a gente observa, tem que ter esse olhar realmente minucioso sobre tudo que ele está pedindo, o que ele está olhando, como ele está se comportando, porque de todas as formas ele se comunica. Ou com uma birra que ele faz e que a gente percebe que tem alguma coisa incomodando. Tem algum lugar que ele não gosta de passear, sempre que a gente vai passear, que ele gosta muito de passear dentro do carro, ou às vezes andando mesmo por o quarteirão, a gente sempre dá uma volta com ele. Mas tem algum lugar que ele não gosta de ficar, ele não me deixa abrir a porta do carro. Ele me abraça assim, eu fecho meus braços e me segura. Ou seja, ele está dizendo que ele não gosta de ir para lá. Uhum. Sim. Ficou mudo, Flavinha? Não, ficou Agora mudo. voltou. É uma ligação aqui, mas eu já desliguei. Tá bom. Era alguém me ligando aqui, mas deu Você certo. repete, você estava falando que tem lugares que você entra e que ele não consegue sair, que ele te agarra, enfim, repete. Ele não gosta de descer do carro até. Quando a gente tá indo, aí ele já me segura para eu não abrir a porta do carro. Ele já guarda minhas mãos assim e aperta. Segura. Tipo, não é para descer, não é para ir para tal casa. Ele se incomoda com algumas coisas. Quem não dá atenção para ele, ele se incomoda. Então essa pessoa nem adianta. Tem que dar atenção para ele, tem que tentar brincar, tem que olhar para ele. Se não tiver esse contato, ele não gosta da pessoa, é fato, ele não vai gostar. Olha. Tem pessoas que se comunicam muito bem com ele. Eu tenho uma vizinha que se comunica muito bem, brinca com ele, conversa com ele. Quando ele tá passando na porta da casa dela, que a gente tá passeando, ele quer entrar. Ele gosta dela. Ele gosta. Agora, quem não se comunica bem com ele, nem adianta, ele não gosta. Ele não vai para casa de jeito nenhum. Olha só, que interessante, né? Desde pequeno, tá vendo? Já tem uma personalidade ali. Tipo, quem ele quer e quem ele não quer conviver, né? Ele já sabe a característica que ele não gosta, que se incomoda, é alguém não conversar com ele. Ah, olha só. Tem que dar atenção para ele. Se não der atenção para ele, ele se incomoda. Entendi. Gente que corta ele ou que quer você o tempo inteiro, assim, e não compartilha atenção com ele, acho que ele deve ficar um pouco de... Ele se incomoda, ele começa a ficar ansioso. Tá, entendi. Quando ele fica de escanteio, assim, né? Isso. A gente em casa, se a gente vai fazendo alguma coisa, ele já fica incomodado. Tem que estar para ele. É mesmo? Olha só. Tem que estar para ele. Quando eu tô em casa no final de semana e eu vou fazer alguma coisa, ele se incomoda. Ele vai lá, me puxa para sentar com ele, me leva para a cama para deitar com ele, ou para sentar no sofá com ele, porque ele quer atenção. Olha, que legal, né, isso. Gente, boa noite quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Quem tá aqui tá gostando do bate-papo? Se você tá gostando, aperta o coração e encaminha, clica na setinha e encaminha para alguém que você acha que pode se beneficiar do que a gente tá falando aqui, tá bom? É o seguinte, ainda não sabe a casa do espectro autismo? Olha só, tem um estudo muito recente, eu acho que do mês passado, se não me engano, que diz que grande parte tem a ver da genética do pai, tá? Esse é um estudo mais recente que a gente tem, assim. Um estudo muito bacana, que saiu numa revista conceituada.
Então, essa é a atualização mais recente que temos, tá certo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem mandar aqui na caixinha, no balãozinho com a interrogação, que a gente responde, tá bom? Tô adorando esse bate-papo aqui com a Flávia, porque, Flávia, eu acho que você aqui hoje está dizendo pra gente assim, é difícil, é desafiador, é o que você falou, né? Seu filho, às vezes as pessoas podem ou julgar, né? Ouvir você falando e dizer, mas é porque é um caso leve, né? É tipo autismo leve, nível 1. E não, você tá dizendo, né? Olha, meu filho é moderado, né? Tipo assim, não é assim uma coisa tranquila. Eu não tenho rede de apoio na família, na cidade que eu moro, não tenho família próxima e tô conseguindo, né? Eu acho que assim, é muito isso que a gente escuta, que a gente vê, né? Assim, porque não como é que fala? Não é esse papo motivacional do tipo, é por ele que eu faço, enfim. Mas eu acho que quando você diz isso, é algo que eu vejo que você e sua família vivem isso diariamente, né? Não é uma coisa assim, é por ele, acabou. Não, mas assim, é por ele. E isso é no dia a dia que você ativa aí dentro de você. Porque tem dias, eu aposto, principalmente nessa pandemia, que não é fácil levantar da cama, né? Não é. Até porque tá desafiador. Eu não vou dizer difícil, porque eu nem gosto de usar o difícil. Para não passar uma imagem, às vezes... E a gente não pegar coisas negativas, não gosto. Tá desafiador também no empreender, tá desafiador. A gente teve que se reinventar e trazer coisas novas, trazer coisas diferentes. Então, assim, estudar muito mais, né? Sim. Que eu acho que o empreender estava um pouquinho tranquilo, tá muito fácil abrir um negócio e pronto, os clientes vão entrar e tá tudo certo. E hoje a gente precisou fazer isso de forma diferente, né? Trazer realmente, quem diria eu aqui há uns anos atrás, ou alguns meses atrás, eu tá aqui tão tranquila, sem estar sentindo nem um friozinho na barriga, tô viva, tá tudo certo. Há um tempo eu não me imaginava assim, a gente não tinha todo essa visão de que a gente precisa estar na internet. E se não fosse hoje, a gente já está assim, eu nem teria conhecido você, olha só. É verdade. Assim, tem as qualidades de tudo isso aí, a gente tem inúmeras, né? É verdade. E assim, juntando tudo, o desafio de no momento estar empreendendo e de uma forma diferente do que a gente já tinha costume, além de ter uma criança especial e você saber lidar com tudo isso. Então, assim, junta realmente duas coisas desafiadoras, que é o conjunto da família com uma criança especial dentro de casa e mais uma coisa difícil, desafiadora também, que é o empreender nesse momento. Então, assim, são coisas mais difíceis mesmo, mais desafiadoras, mas que a gente consegue, sim. Sim, o muito difícil, mais ainda quando a gente vê uma criança da mesma idade, faltando tudo, mas temos que seguir em frente. Exatamente, a gente precisa seguir em frente. É muito Talvez ele importante. quis dizer falando tudo, né? Ver uma outra criança falando tudo. Isso, acho que da comparação, né? Acho que a gente precisa, sim, ter o que a Flávia estava contando no comecinho. Ela não tinha, né, esse algo que balizasse. Então tá normal, não tá normal, né? Quando você tem alguma outra criança para falando, tá certo, a Flávia decodificou aqui. Quando você tem alguém ali para comparar, enfim, é bacana, mas eu acho que a gente também não pode cair nesse erro de ficar o tempo inteiro, olha, mas faz isso, mas não faz aquilo, né? Assim, eu atendo alguns casais de gêmeos, né? E aí, assim, é muito constante também, né? Muito recorrente a família ficar, mas fulano faz isso, ciclano não faz. Mas, a comparação, gente, né? Exato, a comparação, apesar essa comparação de tão dolorosa. É doloroso, porque eu acho que a gente cai aí numa coisa assim do julgamento, né? E cai em algo de alimentar talvez uma expectativa que talvez não possa ser alcançada, talvez não neste momento, mais para frente. E aí o quanto que o nível de estresse e de ansiedade do cuidador também aumenta, né? E a gente sabe hoje o quão
estressante, o quão tóxico é um organismo, um cérebro estressado, né? Isso em termos fisiológicos falando, né? O quanto que isso é ruim mesmo, porque a pessoa consegue ter muito menos capacidade de solucionar problemas, né? Os reflexos ficam reduzidos, então você no trânsito você tende a ficar mais estressado, você não consegue dormir bem, você se alimenta mal, né? O seu intestino vai mal, e assim, uma bola de neve, isso de uma forma bem geral falando, né? Mas o quanto que tudo isso repercute, né? E eu acho que você dizer, Flávia, assim, que é isso, que é desafiador e que você teve que se reinventar nessa pandemia, né? Assim, o quanto que você, apesar de tudo, estava confortável, você tem uma loja, né? O quanto que a pandemia te proporcionou empreender, mudar profissionalmente, na verdade, né? No modo como você atua, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente não pode também esquecer que vem muito de uma transformação interna. Sim. Que é o que você acabou de me falar, né? Assim, olha, se não fosse... Quem diria que alguns meses atrás eu estaria aqui fazendo uma live e conversando a respeito dessas coisas todas, de algo que é muito doloroso para mim, né? Porque realmente não é qualquer pessoa que consegue vir aqui e falar de tudo isso, né? De aspectos tão, como é que fala? Dolorosos, né? Assim, tão desafiadores. E tão íntimos, né? Exato. Quando diz respeito, a gente está aqui falando de um filho, por exemplo, principalmente quando é uma criança especial, é muito bom a gente falar, nossa, meu filho conseguiu isso, meu filho conquistou isso. É muito fácil falar isso. Isso. Né? É muito fácil. Então, a gente comentar sobre uma dificuldade de uma criança, de um filho, e a gente falar sobre essa situação toda que abrange toda a família, né? Que eu digo assim, em relação a pai, irmã, lá em casa que somos 3, no caso, né? Uhum. Nós sentimos muito. A minha filha teve crises de ansiedade, nós também tivemos. Então, assim, é um conjunto de coisas e a gente se abrir para falar sobre isso, enquanto é uma coisa tão íntima, né? A gente realmente precisa já ter passado por o mais difícil para poder a gente estar assim mais tranquila para falar. Sim. Porque no primeiro momento eu diria que é bem mais complicado. Depois a gente já deu assim uma aliviada, uma respirada, passou por alguns profissionais que já nos passam, calma, vai dar certo, espera, é um pouco lento mesmo, mas o Bernardo vai evoluir. Depois de ouvir muito isso, a esperança para a gente que no início não tínhamos, começou a surgir depois de profissionais realmente de qualidade e que enxergam outras coisas, né? A gente já passou por profissionais, no caso, que só enxergavam os pontos negativos. Então, aquilo foi nos trazendo muita dor. Hoje, a gente já consegue ver de uma outra forma, a gente já consegue lidar mais tranquilos em relação a isso. Eu acho que é isso que você está dizendo, né? É falar de um lugar, de uma cicatriz, assim, de algo que tá... É uma dor, é uma ferida que está cicatrizada, né? Assim, eu acho que quando... E é isso que a gente precisa respeitar, né? Assim, eu adoro quando eu trago famílias para conversar aqui comigo, porque eu me emociono muito, né? Quando você faz os relatos, e eu fico muito emocionada e eu brinco, assim, que o fato de ser oriental me possibilita, né? Faz com que as pessoas não consigam perceber meus olhos marejados. Mas, assim, eu me emociono muito com os relatos de vocês e eu acho que é de tirar o chapéu, assim. Eu gosto, eu aprendo muito com as famílias. Eu acredito, a minha prática clínica é muito com as famílias como parceiras, né? Não tem como, né? Assim, nós estudamos, mas quem tá a maior parte do tempo com eles são vocês, né? E é com vocês que muitas coisas aparecem, né? Hoje mesmo uma mãe falou para mim, tem algumas coisas que a gente tá falando para você e você não vê aqui, eu sei que ela não faz aqui na tua frente. Posso filmar? Eu posso te mandar um vídeo? Eu posso tirar uma foto para você dar uma olhada, para você acreditar em mim, né? E eu falei... É uma família que está há pouco tempo comigo. Eu falei assim, mas você pode me mandar, no sentido de eu conseguir observar e conseguir analisar, né? Enfim, para a gente melhorar esse comportamento.
mas eu não, de forma alguma, eu quero que você ache que eu não estou acreditando no que você, no que seu esposo está me dizendo, né? E aí ela se emocionou tanto, tanto. Hoje ela falou assim: você é a primeira pessoa que acredita realmente que eu estou falando a verdade. Eu falei: eu acho que vocês sempre têm razão e vocês sempre estão falando a verdade, porque são vocês que convivem. Mas ela falou: nunca ninguém, nenhum profissional me falou com tanta clareza isso que você está me falando, né? Ela disse. Ela falou: eu sempre parece que eu tenho que provar algo para alguém. Falei É assim, muito isso. Ela falou, Isso provar que eu acontece não muito. estou errada, provar que eu não sou culpada, provar que eu sou uma boa mãe, né? E ela chorava, assim, e a criança na frente, a criança entrou na sala e ela tava aos prantos, e aí a criança também começou a não entender, e ela falando, é um choro de felicidade, de alívio, e a criança, mas não, a gente só chora quando tá triste, com dor, aí a gente, enfim, foi tema para terapia também, para a gente conseguir explicar Levou para a para criança. terapia mesmo, para poder ela entender que tem também um choro de felicidade, né? Sim, pois é. Pois Não, é. mas é muito isso mesmo. Quando nós começamos o primeiro tratamento, que no caso pra gente não deu certo algumas coisas, até certo ponto, né? Uhum. Mas assim, quando a gente começa com um profissional, e principalmente assim, um diagnóstico recente, a gente deposita tanta confiança naquele profissional que quando é um profissional de qualidade, você começa a ver os resultados, não tem como a gente não chorar, não tem como a gente não demonstrar isso, porque é diferente, você realmente sente, nossa, ela está assim fazendo algo para que o meu filho melhore, para que o meu filho passe por essa fase e que evolua, que tenha resultado. A gente fica assim numa gratidão que não tem dinheiro que pague. É um pouco É isso que isso ela falou. mesmo. Ela falou assim: eu percebo que você faz porque você gosta, né? Porque tem muitas pessoas que eu já passei por vários profissionais e fazem porque, enfim, porque é o trabalho e tudo bem, mas assim, você nunca ninguém conseguiu, ela falou, reconhecer todo esse meu esforço, né? E eu falei: poxa, Sim. eu acho que deveria ser uma das primeiras coisas, né, que a pessoa precisa reconhecer e compreender para estar ali, para entender e ajudar aquela criança, aquela família, né? Porque, Sim. óbvio, é a minha fonte de renda? É sim, mas eu acho que a gente precisa ter tesão no que a gente faz, a gente precisa Sim. gostar, né? E conforme Exato. você vai tendo como é que fala, uma experiência, você consegue ir filtrando e escolhendo também as famílias que você quer acompanhar e famílias que você não quer acompanhar, né? Então, vira e mexe, às vezes eu compartilho aqui no Instagram e falo: olha, teve um caso assim que eu falei que não dava mais, enfim, por N motivos, né? Porque é importante a gente Sim. também, enquanto profissional, estar em supervisão, estar em terapia, estar em grupos de estudo, para que as coisas não se confundam e para que a gente Sim. consiga entregar o melhor para que a criança se desenvolva e para que a família também esteja motivada a fazer e a seguir as orientações que eu forneço, que eu realizo ali no site, né? Então, assim, quando eu tô vendo que não tá rolando mais, talvez tenha uma outra profissional que possa contribuir mais ali naquele caso, tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade, essa transparência para conseguir ir dizendo tudo isso, né? Sim, não é. E quando um profissional chega para falar assim, eu acho muito corajoso. Eu acho porque a maioria não faz. A maioria vai, tipo assim, vai brincando, vai recebendo o dinheiro e se eu tiver disposta a pagar, mesmo sabendo que não está evoluindo, que não está, vai continuando, sabe? Sim. Então, assim, isso é sabedoria também e amar realmente o que faz. Porque não é qualquer profissional que faz isso, de Sim. forma alguma. Mas eu acho que é isso, né? A gente precisa também. Como é que fala? A experiência traz isso, né? Na verdade, eu acho que não é. Eu acredito que é muito a experiência mesmo, mas também vai muito da pessoa, né? Sim, Saber o que está fazendo, o resultado que ela quer, né?
Sim, Vai com muito disso certeza. também. Com certeza. Eu acho que sim, sim. Flávia, eu ficaria aqui com você a noite toda conversando, porque, nossa, é tão gostoso, é tão agradável, né? Eu tô adorando. Vocês estão gostando, gente? Aperta o coração aí pra gente saber se vocês estão gostando. Se tiver alguma pergunta, pode mandar também. Mas eu queria, assim, pra gente ir quase finalizando, eu queria que você falasse um pouco do que você o que você acha que é importante, assim, para uma mãe que está começando agora e que gostaria de empreender, né, que não tem muito essa rede de apoio também, porque tem muitas que não são casadas, que são mães solteiras, né, que são mães pães, né, tipo as pães, né, que a gente fala. Então, assim, que conselho você daria para essas pessoas que estão neste momento? Que sugestão, enfim. Ai, num primeiro momento, assim que a gente tem um diagnóstico, eu diria o seguinte: viva o luto. Se você estiver sofrendo, sofra aquele momento da sua forma. Tem umas que querem esconder, outras explodem, mas viva aquele momento para passar mais rápido. Porque no primeiro momento eu fiquei tentando fingir em algumas coisas, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E alguns colegas da faculdade, inclusive, perceberam, a Flávia não tá bem. E aí a gente começou a me dar ansiedade e tudo mais. E eu falei, não, tá na hora de parar algumas coisas, dar uma respirada e começar a focar em algumas coisas. E eu sabia que eu precisava focar no meu trabalho e cuidar do meu filho. Então eu falei assim, eu vou escolher essas duas coisas e vou focar nessas duas coisas para poder eu conseguir tudo isso que eu estava na época, eu estava fazendo faculdade e eu estava trabalhando, né, com a minha loja ainda dentro de casa e essa situação toda para eu conviver de repente que não sabia como fazer. Mas viver cada momento e realmente saber a hora de parar algumas coisas. E se der vontade de chorar, chora, desaba quando você sentir vontade. Viver aquele momento, mas procurar conhecimento, porque quando a gente começa a ler livros e entender de uma outra forma e procurar realmente profissionais que tragam esse alívio, eu diria que faz uma diferença imensa. Tem alguns meses ainda que eu encontrei outros profissionais que nós trocamos e realmente estamos fazendo o tratamento adequado, que antes a gente não estava fazendo com toda essa rede que a gente tem hoje, né? Essa equipe multidisciplinar tão falada que desde o início a gente sabe. Então, assim, hoje com toda essa equipe e eles me trazendo realmente essa visão de calma, vai dar tudo certo. E cada dia me mostrando um pouquinho da evolução, é um alívio imenso. Então, assim, a gente procurar os profissionais de qualidade, a gente saber a hora de parar algumas coisas e dar uma respirada, fazer atividade física para poder se sentir vivo. Então, assim, são alguns detalhes que para mim fez uma diferença imensa. Atividade física para eu acordar logo cedo, sabendo que a minha vida é importante para o meu filho, eu preciso estar viva para cuidar do meu filho, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz para cuidar dele, porque se a gente tiver com aquela cara de triste, a gente passa isso para eles, né? Então, assim, eu preciso estar bem, eu preciso olhar para mim e ver uma mãe feliz. Então, a felicidade dele depende muito da minha. Total. Então, quando ele vê a gente triste ou vê a gente calado dentro de casa, ele fica ansioso. Sim. Então, eu preciso estar bem. Então, eu tenho que cuidar de mim para que eu consiga cuidar bem dele. Nossa, não dá para cuidar só dele, não cuidar de mim. Muito bom. Então, a gente precisa ter essa visão. Aí as coisas funcionam melhor. Sim. E eu acho que você tocou num ponto que eu acho essencial, assim, exercício físico, né? Atividade física, que é algo que está aí à disposição. Você não precisa hoje de uma academia, você pode fazer uma caminhada, você pode, assim, acho que você pode ter algo, introduzir. Hoje a gente pode fazer o treino online e dá tudo certo. Exato, você pode ter hábitos saudáveis, né? Faz em casa, é isso mesmo, assim. É importante a gente ter essa coisa da rotina, né? E pelo que você me conta sempre, você sempre teve algo muito bem estruturado aí na sua rotina, né? Assim. Tem que ter, né? Se a gente não tiver, fica mais difícil.
Demorou para ser assim, ou Flávia? Ou você sempre foi muito metódica? Como é que é? Eu acredito que demorou a gente manter essa organização que hoje a gente tem, demorou um pouco, sabe? Tá. A gente situar que realmente precisava criar uma rotina diferente. Uhum. Entendi. Mas depois que a gente mantém, repetindo as coisas realmente todos os dias para poder a gente chegar a saber que já tem hora certa para tudo e realmente continuar aquela rotina sem muita dificuldade. Sim. Porque a adaptação é que é desafiadora. Isso. Depois que a gente consegue se adaptar, então pronto, aí fica mais tranquilo. Uhum, total. E assim, voltando na atividade física, né? A gente não pode esquecer que a atividade física é um fator protetivo para a saúde mental. Então, muitos estudos falam isso, abordam isso. Uma boa noite de sono, atividade física, uma alimentação saudável, equilibrada, fazem toda a diferença. São coisas simples que dá para aplicar no dia a dia de qualquer pessoa, né? Sim. Verdade. Tá à disposição aí, a gente só precisa aplicar, né? Assim, evitar todo esse excesso de comidas industrializadas e processadas e condimentadas, enfim, né? Para conseguir ter esse estilo de vida, né? Que é o que você está dizendo, é um estilo de vida que você implantou aí com a chegada do Bernardo, né? Assim, para que você consiga. Olha quanta coisa boa, né? Ele também trouxe, né? Lógico, dentre tantas outras, né? Mas olha isso, assim, da rotina, de conseguir mudar 3 pessoas da família, né? Tipo, de mobilizar ali, porque, tipo, tem que ter realmente uma dedicação dos 3. Exato, né? E eu acho que é isso, assim, quando você conta que dá certo, eu vindo de fora, eu percebo que é como se fosse uma equipe. Vocês são tipo uma equipe, né? Assim, então tá todo mundo ali voltado para o bem-estar do Bernardo, para que tudo funcione da melhor maneira possível, né? De uma forma harmônica, que não sobrecarregue. É um pouco. E é isso que tem que ser, né? Com leveza. Dividindo as tarefas. Dividindo as tarefas. Total, total. Eu acho que faz muita diferença mesmo, sabe? E eu vejo que eu acho muito legal você também ter abordado isso, do quão importante é, às vezes, a gente reconhecer que aquele profissional talvez não contribua mais nesse momento e tá tudo bem, né? Talvez até aquela fase foi bom, mas que a gente pode trocar, experimentar. E não quer dizer que interrompeu com um. Até porque a criança também pode ter acostumado tanto que não vai evoluir mais com aquela pessoa. Então, você mudar faz uma diferença para ele. Às vezes é realmente uma questão que ele já está incomodado, ele já enjoou às vezes. Então, são detalhes, né, que a gente vai observando a criança aos poucos, até a gente ir entendendo melhor, conhecendo melhor. Sim, e eu acho que é isso, assim, você pode, em algum momento, interromper com um profissional, e não quer dizer que você não pode voltar em um outro momento, né? Se tentar alguém não deu certo, acho que, assim, tá tudo bem também, né? Você tentar tentar outro, enfim, as profissionais estão aí e a gente tem livre-arbítrio, né? Para conseguir ir testando, né? Essas situações todas, né? Eu acho que são experimentos, né? Sim. Que vale muito a pena. Flávia, eu gostaria eu adorei hoje, assim, nossa, eu fico Amei tão o nosso papo, muito bom, muito bom. Eu fico tão feliz e eu, assim, de verdade, me emocionei em vários momentos com você aqui falando. Gratidão por ter aberto de uma forma tão transparente a sua intimidade, a intimidade da sua família, né? As coisas que deram certo e como foi o percurso para que tudo isso acontecesse, né? É isso, não tem fórmula mágica, né? É na tentativa e erro, que foi o que a Flávia nos disse hoje, assim, não vem pronto, né? E exige esforço de todo mundo, na verdade, né? Não é só de uma parte. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Eu acho que o que fica é isso, assim, né, Flávia? A gente precisa, cada um, ir fazendo a sua parte e se responsabilizando para ver aí o todo, né? Então, de coração, assim, muita gratidão. Eu sou muito grata a esse momento, ao que você compartilhou aqui com a gente. Nossa, eu fico muito, muito lisonjeada, assim, e honrada de ter você aqui, de verdade, assim, que
Que transparência, que quanto amor e quanta coisa linda, assim. Eu desejo tudo de melhor para você, para sua família, para o Bernardo. Amém. Muito, muito bom. Gente, gratidão por vocês que ficaram aqui até o final conosco. Muito, muito obrigada. Sigam a Flávia. A Flávia tem umas coisas muito bacanas na loja dela. Lá em... Você manda pro Brasil inteiro, é isso, Flávia? Mando. Faz aí essa pro Brasil propaganda, mulher. todo. Correios, ônibus, tudo, envio. Vou mandar um mimo para você. Depois você me manda o endereço certinho que eu vou mandar. Eita! Tá bom? Ai, gratidão. Como pode melhorar? Muito bom, adoro. Muito bom. Gente, sigam ela. Tem muita coisa linda lá que ela posta. E a gente vai combinar outras lives. Flávia, muito obrigada. Boa noite. Vamos sim, foi só a primeira. Foi. Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Você é maravilhosa. Obrigada eu. Foi muito bom conversar com você. Conversar sempre com um profissional, assim, é muito bom pra gente, porque cada detalhe é mais conhecimento pra gente. E bom. Sucesso no seu trabalho, viu? Obrigada, para nós. Excelente profissional, muito sucesso. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Terça-feira que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, Flávia. Flávia.